Olá pessoal, Boaventura e o Daniel Lopes, eles estavam em um podcast e eles dizem que a Bíblia tem evidências que podem provar a vida alienígena. E eles falam que vai revelar neste vídeo, então se liga nesse vídeo e não perca por nada, fica por dentro de cada palavra que eles vão dizer. E será mesmo que existe vida alienígena? Se liga nesse vídeo. Porque juntar religião e ufologia... Pelo começo, né? Pelo começo. Gênese. Né? Vamos de Gênese a Apocalipse. Temos aquele famoso livro, Eram os Deuses Astronautas, né? Eric Von Däniken. Que ele colocava várias questões lá desde as pirâmides do Egito, Nazca e outras paradas que poderiam estar relacionado a esse contato dos povos antigos com alienígena. Podemos falar disso, mas o pastor aqui falou também uma coisa que eu acho interessante. Vamos por esse assunto que você levantou aí. Como o tema é alienígena final dos tempos, né? É muito interessante a declaração que Ronald Reagan fez, acho que foi em 87, se eu não estou enganado. Década de 80. Assembleia Geral da ONU, ainda estava acontecendo a Guerra Fria, ainda existia a União Soviética. E aí ele faz um pronunciamento que é fácil de achar aí no YouTube, você consegue vê-lo falando, que ele diz: se nós tivéssemos uma presença alienígena no mundo, isso facilitaria, porque acabariam as guerras, acabariam os conflitos, porque perceberíamos que somos todos terráqueos, né? Então não teria essa coisa de raça, né? Todo mundo é terráqueo. Não ia ser mais Estados Unidos versus Rússia, ia ser terráqueos versus extraterrestres, né? E aí quando eu vi vi depois, né? Porque da outra vez você perguntou minha idade, né? Ele falou que estuda há 42 anos ufologia. Minha idade, né? Eu fiz 42 agora em fevereiro. Eu sei que parece que eu tenho 142, mas a certidão de nascimento não mente, né? Então, na época eu tinha 6 anos de idade, mas depois que eu comecei a estudar isso, eu achei estranho, porque isso que o Ronald Reagan falou, depois o Bill Clinton, numa entrevista com o Jimmy Kimmel, ele falou a mesma coisa pro Jimmy Kimmel: se a gente tivesse uma invasão alienígena, ia acabar todas as guerras, porque não seria mais americano contra russo, seria humanos contra extraterrestres. Aí depois, naquela crise de 2008, né, o vencedor do Nobel de Economia, o Paul Krugman, ele falou: se a gente tivesse uma invasão alienígena, ia resolver a crise. Aí eu pensei, por quê? Aí ele falou: porque o sistema de defesa americano teria que investir em equipamento bélico, né? E isso ia gerar emprego, ia gerar renda, ia gerar consumo, ia resolver a crise. E se depois a gente visse que era tudo falso, não tem problema, teria resolvido. Então o que eu comecei a ver? Que existe um discurso de pessoas de alto calibre de que uma invasão alienígena traria duas coisas: evitaria guerras e seria uma desculpa para implementar um governo mundial. Porque para ter um governo mundial tem que ter um problema mundial, né? Questão que vamos ser obrigados a ter um líder, né? Isso aí vem naquele filme A Chegada, não sei se vocês lembram. Pode crer. A Chegada tem um pouco isso, né? Cara, é um filme maravilhoso. Eles se unem para tentar desvendar a linguagem dos caras. China meio que esconde, claro, né? Começa a fazer uma camuflada, e os Estados Unidos também uma coisa paralela, né, cara? É muito louco. Eu achei legal pela minha área de linguística, né? Essa questão de interpretar os desenhos, né, que eles faziam. Mas o próprio Independence Day já era isso também, né? Os alienígenas chegam, aí a humanidade tem que se unir e escolher um líder para poder conduzir essa resistência, né, da humanidade. Eu acho que dificilmente o Brasil ia ser líder do mundo contra os alienígenas, hein? Às vezes a gente ia dar um olé nele, né? Usar a ginga, né? Dar um somebody love. Não, pera aí. Chama o Tite, né? A gente é amigo, que isso? A gente tem uns caras meio cabeçudo aqui também, deve ser parente teu. Pode crer. Eles iam dar um somebody. E Edson? Então, mas com relação a esse assunto, é interessante a gente pensar, né? Porque são muitas conjecturas que tem. Várias camadas. Várias hipóteses aí do que pode vir a acontecer, né? E assim, a gente não pode descartar essa hipótese também deles criarem uma suposta invasão alienígena para implantar um governo mundial, alguma coisa. Aí vai naquele negócio do anticristo, aquela coisa da Bíblia. Aí é o final dos tempos. É o final dos tempos, né? Então aí estaria, de certa forma, sendo implementado e cumprindo aquilo que está biblicamente definido. E a Bíblia fala que o final dos tempos, Jesus fala em Mateus 24, que haverá abalos nos céus, né? Nos corpos celestes. Talvez tenha alguma coisa relacionada com isso. Lucas também
21, 7, ele fala... Olha o Edson. O cara tá afiado, É, a piada na Bíblia, olha só. Não, eu estudei, fiz curso de teologia. É mesmo? Há Pô, que muito legal. tempo atrás, e depois fiz um outro pela Betel. E fiz pós-graduação em ensino religioso também. Por isso que eu tô empolgado aqui hoje. Uma dúvida que eu tinha muito grande quando eu entrei na ufologia com 14 anos de idade era porque a gente ouvia falar, aqueles pioneiros da ufologia, que na Bíblia tinha contatos alienígenas ali, Tem muita interpretação, Tem, né? por exemplo, um livro de Mas um você ia citar, pioneiro Daniel, falecido. você ia citar qual trecho que você ia citar da Não, Bíblia? tem vários. Você falou de Lucas, É né? Lucas. Lucas Qual que é? 21, 7, Abalos no céu. que tem sinais no céu. Sinais no céu. Às vezes encaixa, que pode né? ser luminosos, alguma coisa assim. O sol se escurece também, né? Estrelas Carruagem que caindo, fala. Carruagem, estrelas Merkabah, caindo, né? Carruagem, aquela carruagem que levou Elias, dizem que Elias foi abduzido. Né? Então, Galera mas fala isso. Elias foi um torvelinho, né? Um redemoinho, Um né? redemoinho, não uma carruagem. Entendi. Mas não pode ser um A raio carruagem trator? foi Enoque. Que aí entendi. já não faz parte da Bíblia. Porque nos o textos livro de apócrifos. Enoque é apócrifo. Mas ali quando Eliseu vê Elias sendo levado, ele não fala carros e cavalos de Israel? Não tem esse mas detalhe? era simbólico aquilo, né? Porque na entendi. verdade é o torvelinho, né? Entendi. Que tá na palavra É porque mesmo. a gente já estava falando do hebraico antes de começar. Ali no hebraico tem a palavra carruagem, que é Merkavá, que eles usam para dizer que Merkavá é a palavra hebraica para OVNI. Sério? A galera que interpreta desse jeito. Então, mas só voltando lá no ponto que eu Sim, estava tá. querendo. Um dos pioneiros foi o Fernando Cleto Nunes Pereira, Tá. um carioca, que escreveu um livro? chamado A Bíblia e os Discos Voadores. Legal, hein? Então eu tenho esse livro e tal. Só que tem um monte de heresia dentro do livro, porque era uma má interpretação do ufólogo que não conhecia teologia, nada disso. Esse cara era um ufólogo Era que um falou de ufólogo, Bíblia, mas não manjava de Bíblia. Não manjava de Entendi. Bíblia. Ele pegou textos fora do contexto bíblico Tá bom. e aí acabou virando um pretexto ufológico. Beleza. Né? Então, isso aí, no começo, quando você está aprendendo sobre ufologia e tal, você acaba caindo nessas armadilhas. Entendi. Quando eu fiz a teologia, eu queria aprofundar justamente para tirar a prova dos 9. Uhum. E aí a gente começou a ver, por exemplo, tem aquela questão lá do Ezequiel, Sim, das rodas. das rodas e tal. Uhum. Só que você vai ver a vida do profeta Ezequiel, você vê que ele era um cara que tinha uns distúrbios ali, né? Ele Entendi. era esquizofrênico e a maioria das visões, veja, não é fato, ele não viu alguma coisa fisicamente, foi visão. Visão espiritual. Visão espiritual. Entendi. Não É foi com o olho diferente, físico, né? não foi olho físico. Entendi. O olho da carne que o cara fala. Isso, então foi uma visão. Agora, aquilo pode ser algo espiritual lá, pode ser. Agora, tinha algum formato aparentemente tecnológico? Tinha. Por quê? Porque o Joseph F. Brumrich, que era um projetista da NASA, ele pegou o livro de Ezequiel, no capítulo 18 lá, a partir do versículo 1, foi, leu a historinha e ele projetou uma nave em forma de pera invertida, com hastes, né? E desenhou algo e patenteou na NASA. Tanto é que tem livros a respeito disso tudo. E, curiosamente, em 1973, em Cocoyoc, no México, foi fotografado um OVNI, entre aspas, estilo, né? naquele estilo. Ou, por exemplo, em Portugal, em 1990, tem um caso famoso lá, que foi também fotografado e foi visto objetos nessa configuração pera invertida com umas hastes embaixo. Tipo umas anteninhas, né? Ou uma base. O trem, né? O trem de aterrissagem. Entendi. Então, não estou falando aqui que a visão de Ezequiel é algo extraterrestre. A gente não tem evidência disso. Primeiro porque foi uma visão espiritual lá que ele teve. Mas é interessante que o Joseph Blumrich achou tecnologia naquele negócio e projetou uma nave, e hoje a gente tem algumas coisas voando parecida com aquilo. Entendi. Isso na questão do Ezequiel, então, quando você faz a teologia, você vai aprendendo um pouquinho mais. Sim. E quando a gente fala aqui de começar do começo, é interessante pegar o livro de Gênesis, por exemplo,
porque ele faz parte do Antigo Testamento, né? Se a gente pegar lá a Torá, Sim, judaica Pentateuco. e tudo mais, Pentateuco e tal, os 5 livros lá do Moisés. Antigo Testamento, de Moisés, você vai encontrar ali estudos rabínicos, né, judaicos, que falam que Deus criou 1.500 mundos. Entendi. Então, quando se fala de 1.500 mundos, a tradição fala muito Sim. disso também, significa que é mundo com gente, com vida. E a Terra seria um desses planetas. Então, faltaria a gente ainda encontrar 1.499 mundos Entendi. com vida. Isso só ali em Gênesis. Aí você vai indo. Tem, por exemplo, o livro do profeta Jonas, que fala, todo mundo conhece a história lá, que Jonas tinha que levar uma palavra ruim lá Sim. para o povo de Nínive. Sim. E aí, de repente, ele não quis, né? Aí pegou um barco lá, e depois o mar começou a virar. Foi Aí engolido, descobriram né? que ele estava sendo rebelde ali, na obediência a Deus. E aí ele foi engolido, dizem que era um peixe, ou um grande peixe, ou uma baleia, certo? Mas se você pegar a palavra em hebraico, não é baleia, não é grande peixe, não é nada disso. É o quê? É máquina tecnológica de Deus. Entendi. Essa aí eu Então, vou ter que conferir no dicionário. não. Então, qual é a palavra? era máquina tecnológica de Deus. Isso aí quem falou para mim foi até o próprio mestre de teologia, o pastor Mário Lima, né, que ele estuda bastante hebraico, e ele falou, ó, só que não dá para pregar, falar lá no púlpito da igreja Vai confundir o pessoal. que né, Jonas foi engolido por uma máquina tecnológica de Deus. O que era isso, eu não sei. Mas era alguma coisa que conservou ele durante alguns dias dentro da barriga ou dentro daquela estrutura ali que a gente não sabe o que era. E depois ele foi cumprir o propósito dele lá em Nínive. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa nos comentários a sua opinião. Existe vida alienígena ou não?